Obrigado, irmão. Aqui. Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Muito prazer estar aqui novamente com vocês. E dessa vez vamos falar acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Um livro que você vai ver quão maravilhoso, quão engrandecedor, quão enriquecedor é para a nossa fé o estudo desse livro. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma vista panorâmica desse livro, né? Um overview. Se você já teve a oportunidade de chegar em Foz do Iguaçu através de uma via aérea, uma companhia aérea qualquer, durante o dia você deve ter percebido que é feita uma vista panorâmica da cidade. Passa por cima da Itaipu, passa por cima da Avenida JK, das vias principais, você verifica, quando você sai da cidade você vê as cataratas, ou seja, você tem uma visão de cima destas obras-primas, dessas grandes construções, ou de Deus pela parte das cataratas, ou dos homens pelo intermédio de Deus quando se fala de Itaipu. O que é o curioso da vista panorâmica? É que você não vê detalhes, né? Você não vê aquilo que você veria se estivesse caminhando. Mas, ao mesmo tempo, o que é grandioso da vista panorâmica é que você tem uma noção do todo. Você consegue ver além daquilo que você veria se estivesse caminhando a pé dentro daquele ambiente. Portanto, o que nós vamos compreender do livro dos Apóstolos é essa vista panorâmica. A gente não vai ter detalhes, a gente não vai ter tempo de estudar os detalhes que o livro nos apresenta, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ser abençoados por ver esse livro de cima e conseguir enxergar todas as partes que esse livro nos apresenta, em especial a mensagem central do livro. Tá legal? Então vamos lá. Como introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, nós temos algumas informações gerais. Pois bem, ele faz parte do grupo histórico. Ele é o único livro do Novo Testamento que pode ser classificado como histórico. E o que nós temos no Novo Testamento? Nós viemos agora, vocês tiveram algumas aulas acerca dos 4 evangelhos. São os evangelhos sinópticos, mas o evangelho de João, não é isso? Então nós tivemos então 4 livros que descreveram a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do livro de Atos dos Apóstolos, antecedente, nós temos os 4 evangelhos e no subsequente nós temos as cartas. Então nós temos cartas de Romanos, nós temos todas aquelas cartas de Paulo, Tiago, Judas, o Apocalipse de João. Mas o que liga os evangelhos de Cristo, que mostraram para nós, que nos ensinaram a vida, a obra, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, a estas cartas que nós vamos ver a partir de Romanos? O que nos liga é o livro de Atos, que não coincidentemente foi colocado nessa posição, pela providência de Deus, foi colocado entre os evangelhos e as cartas. Por quê? Porque ele é essa dobradiça que liga a mensagem de Cristo à mensagem para as igrejas. E a mensagem de Cristo, o que está entre a mensagem de Cristo e a carta às igrejas é a construção da igreja. Então nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos uma história, a narração da construção da igreja de Cristo por intermédio da ação do Espírito Santo que havia sido prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso ele é um livro que faz parte do grupo de livros históricos. Ele trata a história da igreja de Cristo. A autoria do livro é de Lucas e essa autoria é pouco refutada, tá? Pouco refutada. Lucas era quem? Lucas era um médico gentil, provavelmente de origem grega, amigo pessoal de Paulo e médico pessoal de Paulo. Ele era cooperador do apóstolo Paulo, companheiro de prisão em Roma. Ele esteve com Paulo na sua primeira prisão em Roma, quando nós vamos ver, na sua segunda prisão em Roma, quando nós vamos ver a narrativa de Paulo, a segunda de Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Tá? Então, quando você vê ali Colossenses 4,14, mostra Paulo apresentando ele como um amigo pessoal. Filemão, no versículo 24, mostra o Lucas como um cooperador do apóstolo. E Paulo mesmo fala que ele esteve preso junto na sua segunda prisão em Roma. As evidências internas que nos apontam que Lucas é o autor deste livro de Atos são as seguintes. Primeiro, que Lucas e Atos originalmente tratam-se de um livro só, tá bom? Lucas, Atos, na história ele foi tido como um livro só, foi didaticamente, pedagogicamente separado em 2, um que trata dos evangelhos, que mostra a vida e obra de Jesus Cristo, e o segundo que é o Atos dos Apóstolos, que mostra a construção da igreja. Mas existe uma linha contínua entre os 2 volumes, tá? Nós vamos tratar daqui a pouquinho. Ambos têm o mesmo estilo literário. Atos e Lucas afirmam ser escrito pelo mesmo autor, tá? Ambos escrevem a pessoa de Teófilo,
ambos apontam, e o livro de Atos aponta que ele se trata do segundo volume de um outro livro, que é o Evangelho de Lucas, que nós já conhecemos, tá? E muito embora o livro de Atos seja de fato uma carta, como nós vamos ver no versículo 1, capítulo 1 de Atos, ele é uma carta onde Lucas escreve a Teófilo o resultado de uma pesquisa que ele fez ao longo de muito tempo. Mas embora ele seja uma carta, ele é enquadrado no gênero histórico. Por quê? Porque ele trata da história de uma igreja. Simplesmente uma missiva, a carta é simplesmente o objeto pelo qual o Lucas relatou a história na igreja dessas três décadas aí que nós vamos ver. Ambos possuem o mesmo estilo literário. O autor de Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, tanto do Evangelho de Lucas quanto de Atos, ele era alguém que não era um dos apóstolos de Cristo, mas ainda assim ele esteve presente em alguns acontecimentos da história, tá? Por filtros de exclusão, a gente vai observar por filtro de exclusão, pela narrativa contada, por vários elementos textuais que nós encontramos, só sobram quem dessas pessoas que preenchem todos os requisitos? O próprio Lucas e Tito. Contudo, a história, nem a história dos primeiros pais, nem a história moderna, apontou Tito como um possível escritor deste livro, né? Então, portanto, a autoria recai quase que incontestavelmente sobre Lucas. Além disso, nós temos as evidências externas. Evidências externas é o que os primeiros leitores, as pessoas que estavam mais próximas desse evangelho disseram acerca dele. Então, nós temos ali o cânon muratoriano, que foi descoberto no século XVIII, mas ele é datado lá do segundo século depois de Cristo. Então, no cânon muratoriano, que é a lista dos livros sagrados, já constava o Evangelho de Lucas, atribuindo o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos como um único volume e atribuindo a sua autoria a Lucas. Além disso, nós temos os primeiros pais da igreja, né, os pais apostólicos. Nós temos Irineu de Lyon, que na sua obra Adversus Haereses, ou seja, contra heresias, ele reconhece que o Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Da mesma forma, Clemente de Alexandria, o bispo da igreja de Alexandria, na sua obra Estroma, também reconhece o Lucas como o autor do livro de Atos dos Apóstolos. E por fim, Eusébio, bispo da igreja de Cesareia, no seu livro de História Eclesiástica, reconhece igualmente Lucas como o autor tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos dos Apóstolos. Ainda nas informações básicas, nós temos a datação da ocasião onde esse livro foi escrito. Então nós temos aqui uma informação de que esse livro, embora as datações são sempre objeto de discussão, a corrente majoritária defende que esse livro foi escrito entre o ano 60 e o ano 70 da era cristã. E isso, em especial, cito dois autores que defendem essa data, que é o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, é o autor do livro, dos dois livros de análise do Novo e do Antigo Testamento, e John MacArthur, o pastor daquela famosa igreja batista da Califórnia, onde nós temos a Bíblia de MacArthur e os manuais de teologia bíblica de John MacArthur, então defendem essas duas datas. Em especial porque a narrativa finaliza-se antes da segunda prisão do apóstolo Paulo e antes da sua morte. Então nós temos como os doutrinadores majoritários, os maiores historiadores defendem essa datação, ou seja, entre 60 e 70 depois de Cristo. Ou seja, ele escreve a carta, ela escreve esses dois volumes nesse período. O detalhe é o seguinte: embora ele escreva neste período, o texto cobre, o livro de Atos dos Apóstolos cobre um período de aproximadamente 30 anos, ou seja, vai lá de 33, ou seja, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e sua ascensão aos céus, até perto do ano 64. Então é uma pesquisa bastante extensa. Quando nós lemos Lucas, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos o autor dizendo que aquele livro, que aquela narrativa fazia parte de uma pesquisa extensa que envolvia material escrito e testemunhas oculares, tá? Então, assim, o autor, o Lucas, por ser um médico, era alguém que tinha uma grande responsabilidade com a metodologia, né? Alguém que tinha uma metodologia científica bastante apurada, por tratar-se de uma área médica, e ele aplicou essa mesma metodologia nas pesquisas historiográficas para chegar ao resultado que nós temos aqui hoje. O destinatário direto dessa carta é Teófilo. Teófilo é uma pessoa que nós temos pouca informação nas Escrituras. Então nós temos pelo menos três correntes que vão nos apontar quem talvez seja a pessoa de Teófilo. A primeira corrente defende que Teófilo seja apenas um título honorífico dado por Lucas para uma pessoa de grande autoridade, tá? Assim como Paulo se referiu a Festo, assim como Lucas narra que Paulo se referindo a Festo lá no Atos 26, 25,
como excelentíssimo Festo, uma da sua defesa, né, quando ele está perante o rei, ele supõe que esse título, esse pronome de tratamento excelentíssimo aplicado a Teófilo, pressupõe que ele seja uma pessoa de grande autoridade. Talvez um oficial romano, talvez alguém de grande autoridade na corte romana. A segunda teoria defende que Teófilo era um convertido, era um grego convertido, e que havia pago para que Lucas fizesse essa pesquisa por curiosidade pessoal, para que Lucas fizesse essa pesquisa e trouxesse a narrativa dos eventos. Alguém defende essa corrente. E uma outra corrente minoritária diz que o Teófilo não é uma pessoa, e sim uma expressão para designar todas aquelas pessoas que amam a Deus. Porque a expressão Teófilo, subdividida, a etimologia dessa expressão, vem de Theos, que é Deus, e Filo, que é amigo. Portanto, seria amigo de Deus, ou seja, todas aquelas pessoas que seriam amigas de Deus seriam os beneficiados com essa carta. Contudo, essa é uma doutrina minoritária, e a doutrina majoritária acerca dessa nomenclatura vem justamente da primeira definição que eu trouxe para vocês, que Teófilo era uma pessoa de grande respeito na corte romana, talvez um oficial militar romano, talvez alguém da corte do rei, que havia sido convertido ao Evangelho de Cristo, portanto estaria agora querendo conhecer mais da história do Senhor a quem ele servia. Então é por essa via que nós vamos trafegar, tá ok? O alvo desse texto, o alvo do livro do Evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos, é tanto gentios quanto judeus. Ou melhor, invertendo, tanto judeus quanto gentios. Aqui nós vamos ver alguns fenômenos curiosos acontecerem. Como, por exemplo, o apóstolo Pedro demonstrando publicamente a sua preferência por judeus, sendo advertido e arrependendo-se dessa postura e voltando-se compreendendo que o Evangelho do Senhor é o Evangelho aplicado a todos, e não somente aos judeus. O versículo básico que nós temos nesse texto é o versículo de Atos, capítulo 1, versículo 8. Este é o versículo que vai permear todo o texto, todo o livro de Atos dos Apóstolos, que estará presente em cada movimento, estará presente em cada atuação, em cada ação de Deus nesse livro e ao longo da igreja, nesses 30 anos que nós vamos ver. Então, Atos capítulo 1, versículo 8 nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, por que eu mencionei para você a existência de uma vírgula? Porque o texto está mostrando para nós o que vai acontecer e a razão pela qual isso irá acontecer. Observe que nós estamos diante de uma promessa. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais detalhadamente, mas agora só, nós estamos diante de uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo aos seus apóstolos que eles receberão poder. Poder vindo de Deus, através dessa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. E este poder virá sobre estes homens com um propósito. E o propósito não é demonstrar as suas habilidades espirituais, o propósito não é ter evidência no meio do povo, não é ter prestígio, não é ter um lugar especial. O propósito é testemunhar do Evangelho de Cristo. Repetindo o texto: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Testemunhas é testemunhar o Evangelho de Cristo, testemunhar aquilo que viram e ouviram, é pregar o Evangelho de Jesus. É aquilo que hoje nós chamamos de evangelizar. Evangelizar é o quê? É convencer alguém de uma verdade? Não, é dizer para alguém aquilo que nós vivemos. O que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por cada um de nós. Então isso é ser minhas testemunhas. Ele diz qual será a área da abrangência deste testemunho. Primeiro, Jerusalém, que era a circunscrição menor. Judéia, que é uma circunscrição maior, abrange várias circunscrições menores. Samaria, que já é fora dos limites de Jerusalém, fora dos limites do Reino do Sul, até os confins da terra. Era a expansão do Evangelho que viria por meio dessa capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Então tá aí, se até hoje você não compreendeu o porquê da presença do Espírito Santo de Deus, nós temos neste livro uma das razões. A outra razão, vocês já lembram, a gente já estudou na disciplina de pneumatologia, que é o selo da salvação, que é conceder a cada um de nós a garantia de que seremos salvos pelo nosso Senhor Jesus até o dia em que nos encontrarmos com Ele. E uma outra realidade, uma outra verdade da presença do Espírito Santo de nós aqui, é nos capacitar para pregar o Evangelho.
Porque é Ele que capacita cada um de nós para pregarmos o Evangelho e que convence naqueles que hão de ser salvos a verdade do Evangelho que foi pregado. Tá legal, meus irmãos? Avançando. Então, o livro de Atos, perdoe se eu falar Evangelho de Atos, eu estou querendo falar do livro de Atos, tá? Então, como eu disse agora há pouco, o livro de Atos ele é o segundo volume da obra de Lucas. É o segundo volume de Lucas. O primeiro é o Evangelho de Lucas, que inicialmente era a história nos aponta que era um livro só, o livro de Lucas Atos, e que foi, por alguma razão, separado em 2 volumes, tá? Não causa prejuízo nenhum, para nós até interessante, porque na nossa leitura dinâmica, né, a gente lê primeiro todos os evangelhos, concluído todos os evangelhos, a gente entra no livro histórico para depois compreender as cartas. A gente vê onde a igreja cresce, né, onde a igreja nasce, para depois compreender o objetivo das cartas. Então, o que nós temos materialmente no livro de Atos? Nós temos uma narração minuciosa endereçada a Teófilo. Nós já falamos quem é o Teófilo, provavelmente, de acordo com a doutrina majoritária, o Teófilo era um grego convertido a Jesus Cristo que fazia parte do alto escalão do governo romano. Provavelmente era essa pessoa. Então, é uma narração minuciosa. E a gente vai ver que tem elementos no livro que a gente, talvez se nós fôssemos escrever, nós não descreveríamos. Não descreveríamos. Como, por exemplo, no começo do livro de Atos, quando ele descreve que Jesus permaneceu com os apóstolos mais 40 dias antes de ser assunto, depois de ressuscitar, né? E antes de voltar do céu, e ele descreve que Jesus comeu com eles. Por que ele teve que narrar isso, que Jesus comeu? Talvez fosse uma narrativa superficial para nós, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que teve o seu propósito, tá? Então, é essa narrativa minuciosa dos primeiros anos da vida da igreja. Em termos historiográficos, ou seja, em termos da construção da história, da reprodução dessa história através de seus personagens, Atos dos Apóstolos se diferencia de Lucas e de qualquer um dos outros evangelhos na quantidade, no foco dos seus personagens principais. Enquanto o evangelho de Lucas, tal qual os demais evangelhos, focam na pessoa de Jesus Cristo, na sua vida, na sua obra, na sua conduta, nos seus ensinamentos e nos seus passos, o livro de Atos dos Apóstolos possui 2 personagens principais. Embora a gente vai ver daqui a pouco, tem um ponto específico que a gente vai ver todos os principais personagens que aparecem em Atos, embora a existência de todos esses personagens que nós vamos ver, 2 são os personagens principais no livro de Atos dos Apóstolos, que é o apóstolo Pedro. Nós temos entre o capítulo 1 e o capítulo 12, aquele que tem protagonismo entre esses 12 primeiros capítulos, e depois o apóstolo Paulo entre os capítulos 13 e 28. É aquele que vai ter a maior proeminência, como se ele fosse narrar mais com foco nas obras do Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo. Em termos cronológicos, ou seja, na linha do tempo, Atos conta os fatos que ocorreram na igreja entre os anos 33 e 64, ou seja, da ascensão de Jesus. Na verdade, ele vai começar a contar de quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele inicia a narrativa de Atos a partir do momento em que Jesus é ressuscitado. Ele faz um breve feedback, talvez esse tenha sido o ponto de divisão, o ponto que o autor entendeu que deveria ser separado em 2 volumes. É o ponto de divisão entre a narrativa de Atos, a narrativa de Lucas e a narrativa de Atos. Então ele retoma o finalzinho de Lucas, onde Jesus Cristo morreu, foi ressuscitado, viveu com os apóstolos e depois foi assunto aos céus e subiu diante dos olhos de todos aqueles que estavam presentes. Então, neste período de 3 décadas, o evangelho que se originou ali, que nasceu naquela pequena província periférica da Judéia, de Jerusalém, aquele bairro pequeno, subiu, cresceu, aumentou e dominou espiritualmente todo o Império Romano, influenciou todo o Império Romano. A gente não entende os caminhos de Deus, mas quando a gente olha para trás e vê o apóstolo Paulo preso, pregando o evangelho para o rei Herodes Agripa II, a gente vai entender como esse evangelho de Deus, a capilaridade do evangelho do Senhor. Ele não precisa de condições adequadas para o seu crescimento, ela precisa simplesmente ser pregado. Alguém já disse certa feita que o evangelho de Cristo é como um leão numa jaula. Você não precisa ensinar o leão a caçar. A única coisa que você precisa é abrir a jaula, porque ele vai fazer
o que ele sabe fazer. De fato é isso. Nós vemos o Evangelho de Cristo escalando, apenas não ganhando dimensões territoriais, estendendo-se territorialmente, mas escalando socialmente. O Evangelho de Cristo que saiu das periferias, dos bairros pobres, entre os pescadores, foi subindo e alcançou o rei da Acaia, o imperador da Acaia, o Agripa II, o Herodes Agripa II. Então nós temos visto a forma como esse trabalho, como esse Evangelho de Cristo tem tomado forma, cresceu e ao longo desses mais de 30 anos tornou-se a Igreja do Senhor que chegou até nós hoje. Então, aqui nós vamos ter alguns slides falando dos personagens principais do livro. Por que é importante a gente compreender isso desde já? Por quê? Pela minha experiência em docência, nesse conteúdo, nesse tipo de texto, eu compreendo que quando você entende, você reconhece o personagem, antes desse personagem aparecer, na hora que ele aparece, você já tem o pré-conhecimento de quem ele é, de quem é essa pessoa, e fica mais fácil de você visualizar esse cenário. O gostoso da gente ler a Bíblia é quando a gente consegue visualizar aquilo que nós estamos lendo, enxergar a cena, construir a cena na nossa mente daquilo que nós estamos vendo. E quando a gente já tem um conhecimento prévio desse personagem, dessa pessoa, talvez personagem não seja a melhor expressão, porque ele não é alguém inexistente, ele não está sendo uma pessoa que ele não é, são pessoas reais, mas talvez a existência dessas pessoas e o pré-conhecimento delas facilite a nossa compreensão no momento em que elas aparecerem no texto. É por isso que eu já descrevi aqui as pessoas mais relevantes nesses conteúdos para a gente conseguir visualizar melhor. Então vamos lá. O primeiro deles, o apóstolo Pedro, um dos 12 discípulos de Jesus e apóstolo de Cristo. Tá? O segundo, João, apóstolo de Cristo, aquele que era chamado aquele a quem Jesus amava. Depois nós temos 2 Tiagos, é importante a gente fazer a distinção. O primeiro Tiago era o irmão de João, o apóstolo de Cristo, é aquele que foi o primeiro a ter o privilégio de morrer em nome de Jesus. Ele apareceu primeiro em Atos 1:13, onde tem uma narrativa geral de todos que estavam presentes na igreja de Jerusalém, e depois ele volta a aparecer no capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele é condenado à morte. O segundo Tiago que aparece é aquele meio-irmão de Jesus. Era aquele filho de Maria com José, que era irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai presidir o concílio de Jerusalém no capítulo 15. Depois nós temos Estevão, que é o primeiro diácono que aparece para nós na história. Ele é eleito pela igreja de Jerusalém. E aqui cabe um parêntese muito curioso para nós que somos batistas em especial. Eu sei que nós temos irmãos aí de diversas denominações, mas nós que somos batistas e vivemos, o nosso sistema de governo da igreja é o sistema congregacional, onde as decisões mais importantes da igreja são tomadas pela comunidade, nós temos esse versículo em nosso favor. Pelo seguinte sentido, quando as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus foram reclamar para os apóstolos que elas estavam sendo, que a distribuição de comida não estava sendo adequada, o que eles disseram? Se fosse no regime episcopal, eles diriam assim, não, nós vamos resolver esse problema, porque nós somos a autoridade da igreja. Então nós vamos escolher para vocês diáconos para que esses diáconos administrem a distribuição de comida. Contudo, nós temos aqui uma boa percepção daquilo que nós batistas pensamos hoje, que é o sistema de administração eclesiástico congregacional, onde as decisões importantes da igreja são tomadas democraticamente pela igreja, pela própria comunidade, em especial em assembleias. Então nós temos a eleição de Estevão, um belo exemplo de congregacionalidade, onde os apóstolos disseram assim, então reúnam entre vocês e escolham aqueles, e dentre as pessoas, homens que sejam tementes a Deus, sejam hábeis, sejam capazes pelo Espírito Santo, para fazer essa distribuição, o que seriam os primeiros diáconos, né? Aí nós temos o nosso irmão Estevão sendo eleito como o primeiro diácono, e um homem que morreu pela fé em Cristo, foi martirizado pela fé em Cristo lá no capítulo 6. Acelerando aqui, depois nós temos Filipe, que é o diácono eleito pela igreja de Jerusalém, não confundir também com o apóstolo Filipe, ele é um diácono que foi eleito na mesma leva de Estevão. Ele foi um dos primeiros missionários na Samaria, ou seja, ele foi um dos primeiros a levar o evangelho para fora dos muros de Jerusalém e alcançar a Samaria, que você vai lembrar que era uma terra composta de pessoas que não eram bem-vindas entre os judeus, que tinham uma grande animosidade entre ambos, apesar de terem a mesma etnia, a mesma derivação étnica, não eram pessoas que nutriam bons sentimentos uns pelos outros. Depois nós temos o apóstolo Paulo,
que dispensa comentários, o grande apóstolo dos gentios que nós vamos ver aí no Novo Testamento, né? Missionário, autor de diversas cartas do Novo Testamento e protagonista entre os capítulos 13 e 28. Vai aparecer também o Barnabé, um grande personagem, um grande homem de Deus. Barnabé tem uma canção que chama o Barnabé de José das Consolações. É tão linda essa expressão porque Barnabé era o homem que tinha a capacidade de alimentar a alma das pessoas, de consolar os corações contritos. O Barnabé, chamado por Paulo de filho da consolação, é o companheiro de Paulo como missionário e depois é companheiro de João Marcos quando acontece uma condição que a gente vai ver ali nas viagens missionárias de Paulo. Tá? Cornélio, oficial do exército romano, é um dos primeiros gentios a serem convertidos. A gente vai observar na vida de Cornélio que existe uma dobradiça, um ingresso do evangelho entre os gentios. Quando um romano, um homem do alto escalão do exército romano é convertido a Jesus Cristo. O Senhor tem as suas estratégias, a providência do Senhor tem os seus caminhos. Lá no capítulo 10 a gente vai ver essa figura de Cornélio. Depois nós temos o Timóteo, que é o assistente de Paulo, tornou-se pastor em Éfeso, a quem Paulo escreve 2 cartas, inclusive a quem na segunda carta de Paulo, quando Paulo já está antevendo a sua morte, ele pede que o Timóteo venha, traga a sua Bíblia, traga a sua capa, para que ele possa ter um conforto e ter um consolo nos dias que antecedem a sua morte. Depois nós temos Lídia, que era uma mulher mencionada no Novo Testamento, está aqui quem insiste em acreditar nessa história toda, nessa narrativa de que a Bíblia é algo machista, que oprime as mulheres. Nós temos na pessoa de Lídia uma pessoa que teve uma importância fundamental no estabelecimento da igreja no Novo Testamento. Uma pessoa que foi uma grande missionária, que atuou de uma forma diversa daquela que nós imaginamos de missionário, mas uma pessoa que foi um grande suporte na obra missionária do Senhor. Então ela era vendedora de um tecido púrpura, era uma mulher de posses, era uma cristã, uma pessoa que recebeu Paulo e Silas na sua casa em um período missionário. Nós temos Silas, que era um missionário envolvido no ministério de Paulo, isso está narrado lá em Timóteo e Pedro. Nós temos Apolo, que era um pregador, era um homem eloquente, era um homem culto, era um homem possivelmente de origem grega, e ele, natural da Alexandria, instruído por Áquila e Priscila, foi discípulo de Áquila e Priscila e foi ministro na Caia. Esse Apolo, você vai observar depois, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde havia um certo conflito na igreja, porque a igreja tinha se fragmentado. Além dos inúmeros problemas que existiam na igreja de Corinto, além de ter um filho que mantinha relações com a sua madrasta, nós tínhamos esse problema, que era o problema da divisão. Pessoas que tinham preferências pessoais, pessoas que falavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Pelo menos 4 grupos haviam se estabelecido na igreja. E um destes grupos era aqueles que tinham como preferência pessoal o Apolo. Félix, que era o governador romano da Judéia, apesar de ser um povo, do seu território ser o território israelense, né? Ele era hoje administrado, tomado pelo Império Romano. Então, eles estavam vivendo nesse período debaixo da Pax Romana, aquilo que facilitou o envio, facilitou a logística do evangelho, facilitou as viagens missionárias. Por quê? Porque, em tese, havia uma condição de paz, de segurança, rondas ostensivas pelo Império Romano. Então, a violência era bem reduzida, a quantidade de saques e furtos eram bem reduzidas por conta disso. Então, o Félix, ele era o governador romano na região da Judéia. Foi ele que manteve Paulo preso por 2 anos. Tá? Prisão injusta, mas Deus tem os seus propósitos e a providência de Deus tem os seus caminhos. O Festo foi o sucessor do Félix. Portanto, ele era também governador da Judéia, ele veio no lugar do Félix. Ele foi o revisor do processo de Paulo e ele manteve Paulo preso até quando Paulo recebeu a visita de Agripa II, que era o rei, e depois ele foi levado a César. Então, ele foi o revisor, mas ele manteve Paulo preso da mesma forma. Depois nós temos a figura de Herodes Agripa II. Herodes é uma nomenclatura genérica, tá? Vocês vão ver Herodes sendo relatado desde Mateus, mas não se trata da mesma pessoa, porque Herodes é uma nomenclatura genérica e o que vai definir é os sufixos, né? Então nós temos ali Agripa II, você vai ter o Agripa I, então todas essas ferramentas servem para a gente identificar de quem nós estamos falando.
Quem era o Herodes Agripa II? Ele era o tetrarca das províncias de Filipe e Lisânias, ou seja, ele era alguém que estava acima do governador, ele era o gestor de toda aquela região. Também tinha o título de rei de Filipe, o rei de Lisânias, tá? Ele foi o revisor do processo contra Paulo. E quando nós vemos lá no capítulo, entre o capítulo 25 e 26, entre o versículo 13 do 25 e 32 do 26, nós temos ele apresentando um certo sarcasmo a Paulo, quando Paulo vai fazer a sua defesa, e ele entende que Paulo está evangelizando. E de fato Paulo estava o evangelizando. E ele fala, mas você acha que com poucas palavras você vai me tornar um cristão? E onde Paulo fala para ele, pouca palavra, muita palavra, cedo ou tarde, espero que você se torne um cristão. Então nós temos esses personagens que são os principais deste livro, tá bom? Agora, nós vamos iniciar o nosso voo panorâmico sobre o texto de Atos dos Apóstolos. Até então, nós tivemos uma introdução do livro, uma breve, muito sucinta introdução do livro, dos aspectos principais e dos personagens principais. Agora, a gente vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 47, nós vamos ver o que aconteceu nesse meio. Nós vamos ter um panorama do texto, que vai servir para que você, ao final desta aula, pegue esse texto na sua Bíblia e leia esse texto. São apenas 2 capítulos. Mas que com esta aula e com essas breves explicações iniciais, vão te possibilitar ter uma visão um pouco mais ampla desse conteúdo específico diante de todo o conteúdo que eu já introduzi para vocês até agora, tá? Vai facilitar a sua leitura. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós temos aqui, eu fiz algumas subdivisões menores. Talvez se você utilize a Bíblia MacArthur, você vai observar na sua Bíblia essas pequenas subdivisões de texto, tá? Essas pequenas perícopes, que são subdivisões, são divisões menores que abordam assuntos específicos, tá certo? Você sabe que, obviamente, originalmente o texto não tem essa divisão de versículo, de parágrafo, não tem essa divisão, o texto é escrito corrido. Mas, com uma função didática e pedagógica, o tradutor construiu essas subdivisões. Além de versículo por versículo, perícopes por perícopes, blocos de texto para facilitar a nossa compreensão. Então eu vou explicar aqui, bloco a bloco, a mensagem central desse texto, tá? É importante que você leia. Se você quiser, pause o vídeo, leia o texto, depois solte o vídeo novamente para facilitar a sua leitura. Tá? Então o primeiro bloco que nós vamos ler é do versículo 1 ao versículo 5. Se quiser fazer isso, pause o vídeo, leia e a gente vai voltar para explicar isso, tá? Então nós temos aqui o seguinte, nós estamos diante de uma promessa de Jesus de que o Espírito Santo os capacitaria a testemunhar de Cristo. Significa que sem a capacitação do Espírito Santo, a pregação do Evangelho seria vã. Não adiantaria eles pregarem, não adiantaria eles testemunharem de Cristo, porque o Espírito Santo não estaria construindo essa obra interna de percepção e de convencimento, tá? E o que nós vamos ver neste bloco de hoje é que isso aconteceu no advento do Pentecostes, que é onde a Igreja de Cristo foi construída. Então, aguardando a vinda do Espírito, entre os versículos 1 e versículo 5, nós temos Lucas iniciando a sua carta a Teófilo. E ele retoma de onde ele parou no último capítulo, no último versículo do Evangelho de Lucas. Então ele relembra que depois da ressurreição de Cristo, Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, ele não foi direto ao céu. Ele não foi direto ao céu para que o seu testemunho fosse mais pujante, fosse mais verossímil, que as pessoas tivessem capacidade de visualizá-lo. Então, ele viveu com os apóstolos por 40 dias, não foi 1, 2 ou 3. Ele viveu por 40 dias, ele dormiu por 40 noites no meio desses apóstolos, tá? Ocasião em que comeu junto com eles e ensinou acerca do reino. Porque aprouve aí a providência divina fazer constar o texto de que Jesus comeu com estes homens, para que em nenhum momento alguém pudesse dizer, não era a pessoa, não foi o Jesus que morreu e ressuscitou. Aquele Jesus lá morreu, quem esteve com eles era o Espírito de Jesus, que seria o elemento fundamental para se construir qualquer doutrina espiritualista posterior. Não. Nós não estamos diante de uma doutrina espírita de
reencarnação, uma doutrina espírita de permanência do espírito dos mortos entre os vivos. Nós não estamos diante disso. Nós estamos diante da doutrina da ressurreição. Jesus Cristo morreu, o seu corpo morreu, mas o seu corpo ressuscitou em vida e esse espírito está, o mesmo espírito está dentro do mesmo corpo. E este corpo que morreu, ressuscitou. E a promessa do Senhor para nós é que assim como ele, nós iremos ressuscitar. Então o que nós temos aqui? Esse Jesus que morreu e que ressuscitou. Lembre-se que quando Jesus ressuscitou, aconteceu um fato curioso. Isso não é narrado no livro de Atos, mas nós temos essa narrativa em Evangelhos. Os discípulos de Cristo, com exceção de Tomé, estavam todos trancados dentro de uma sala, com medo da perseguição do Império Romano que já havia começado. Sem abrir a porta, Jesus Cristo, em pessoa e em carne e em osso, ressuscitado, entra no meio daqueles homens e diz para eles: paz seja convosco. E aqueles homens podem ver o Jesus ressuscitado, eles podem ver o seu corpo, eles podem pegar nesse Jesus ressuscitado, eles veem as feridas nas suas mãos, para que não tenha dúvida de que aquele Jesus que estava ali é o mesmo Jesus que tinha sido sepultado há 3 dias atrás, que foi morto diante dos olhos dele, de todos eles, que foi sepultado. Ele não ficou no estado de catalepsia como se morto estivesse. Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Então, o texto diz para nós que esse Jesus comeu entre os homens. É um ato que não é possível a um espírito. O espírito, um ser ausente de matéria, não tem como comer. Ele vai comer o quê? Para onde vai essa comida? Ele não é matéria, ele não tem contato com a matéria. Portanto, aquele Jesus que estavam com eles, que comeu em espírito, era o Jesus que havia ressuscitado. Esse é o testemunho. Aqui começa o testemunho. Testemunhar é aquilo que você vê, é aquilo que você sabe, é aquilo que você pode dizer: eu estava lá e eu vi. Todos estes homens, esses discípulos de Cristo, viram Jesus em vida, viram Jesus morto, viram Jesus ressuscitado e daqui a pouco eles vão ver Jesus subindo aos céus. São 11 homens, 12 homens, depois a gente vai ver que Tomé também viu as mesmas coisas, por isso que ele foi aceito no colégio apostólico. Todos esses 12 homens viram tudo isso acontecer. Eles não ouviram a vizinha falar do WhatsApp. Eles não ouviram o amigo do primo, do sobrinho, do tio contar que alguém contou para ele. Eles viram. Todos estavam naquele mesmo ambiente e todos eles viram. Tá bom? Então, Jesus não era um espírito. Ele era uma pessoa. Era o Filho de Deus que havia ressuscitado. Então, neste período, Jesus havia orientado esses discípulos que não deixassem Jerusalém até que recebessem o revestimento do Espírito de Deus. Estava todo mundo com medo, todo mundo querendo fugir, todo mundo querendo correr. Jesus fala: não façam isso, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Revestir, o que é revestido, gente? O que é revestimento? É quando você vê algo ganhar um novo corpo, algo ganhar um novo conteúdo, né? Um novo conteúdo, ganhar um novo acabamento, até que vocês sejam internamente revestidos, cheios desse poder de Deus. Então, dos 6 a 11, nós estamos vendo os discípulos ansiosos sobre em que momento isso ia acontecer. Então, dos 6 a 11, eles perguntam para Jesus: Jesus, quando é que isso vai acontecer? A gente quer saber, a gente está agoniado, a gente já não tem mais uma noção muito clara de espaço. Eles estavam vendo um milagre que contrariava todas as leis da natureza. Alguém que tinha morrido, ressuscitar, entrar num ambiente que está com a porta fechada, como se fosse um espírito. Então, as noções materiais dele já estavam perdidas. Então, ele falou: Senhor, agora a gente está meio perdido no tempo. Quando é que isso vai acontecer? Então Jesus diz para eles que eles não precisam saber disso, eles não precisam se preocupar com isso, eles não precisam ter essa preocupação. O importante é que o Espírito viria e tornaria todos eles poderosos para testemunharem de Cristo por todo o mundo. Qual era a missão desses homens? Andar pelo mundo todo dizendo: eu vi Jesus, o Filho de Deus. Eu estava lá, eu comi com ele, a gente pescou junto, a gente deu risada junto. Depois ele morreu, e depois ele ressuscitou, e depois ele entrou numa sala com a porta fechada. E depois a gente viu ele subindo nos céus e desaparecendo no meio das nuvens. E ele disse pra gente que ele ia voltar. O objetivo era o testemunho. Tá? Então eles viram Jesus sendo levado aos céus, eles testemunharam todos esses atos, eles estavam presentes em todos esses atos. Então eles estavam confiando que Jesus retornaria. Tá? Do 12 ao 14, nós temos uma outra perícope que mostra que os apóstolos voltam para Jerusalém, se reúnem com suas mulheres, se reúnem com a família de Jesus e permanecem em oração e comunhão.
Foi nesse mesmo período que esse grupo de apóstolos, que esse colégio apostólico aqui sobre a liderança, sobre a presidência de Pedro, eles se reúnem para conversar sobre um elefante branco que estava na sala. Esse elefante branco que estava na sala era o apóstolo Judas, que havia traído Jesus, que depois havia se arrependido não, havia se entristecido por conta do resultado da sua traição e não por conta da sua traição, e havia tirado a sua própria vida. Eles precisavam conversar sobre isso. Afinal de contas, Cristo havia chamado 12 e havia dito que os 12 iriam levar o evangelho adiante. Eles precisavam conversar sobre isso. Então Pedro chama esses homens e coloca isso na mesa, coloca esse assunto em pauta. Diante disso, o que nós vamos fazer? Nós precisamos eleger alguém para substituí-lo. E aí onde eles têm o procedimento de orar a Deus e lançar a sorte, que é, na verdade, a última narrativa do Novo Testamento que a gente vê essa tratativa, né? Eles lançaram a sorte, fizeram o urim e o tumim acreditando que Deus, na sua soberania, iria prover o melhor resultado para eles. E ali nós temos a pessoa de Matias sendo eleita como 12º apóstolo, substituindo, portanto, o apóstolo Judas, tá bom? Então, nós temos a igreja do Senhor tomando forma a partir disso aí. Nós estamos vendo o começo dessa nova formatação, dessa nova formação da igreja de Cristo. Agora, tá aqui. O testemunho apostólico no poder do Espírito Santo. Nós estamos vendo que desde todo o tempo é o Espírito Santo que é o esperado para capacitar esses homens que já tinham conhecimento do Evangelho de Jesus, tinham conhecimento de quem Cristo era. Cristo já havia comissionado eles mais de uma vez. Lá no Marcos, no final do Evangelho de Marcos, já tinha comissionado, dizendo: vocês vão por todo mundo, pregam o Evangelho a toda criatura, quem crê vai ser batizado. Mas agora Jesus voltou e diz para eles assim: presta atenção, tudo isso vai acontecer, vocês vão fazer isso, mas antes disso, espere mais um pouquinho, porque eu tenho alguma coisa para dar para vocês. Eu tenho algo a mais para dar para vocês, para que vocês façam isso. Já estamos, portanto, no capítulo 2. A primeira perícope do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, nós temos a narrativa de uma festa tradicional dos israelitas. Nós temos a festa de Pentecostes, também chamada de festa das semanas, festa da colheita, que era uma festa que acontecia no 50º dia depois da Páscoa. Acabou a Páscoa, conta 50 dias, é aquele dia que é a festa de Pentecostes. É uma festa onde todo o povo, de toda a região, de todo Israel, subia até Jerusalém e ali festejava, comemorava os frutos da sua colheita. Levava o que tinha de melhor, a sua primazia, uma oferta das primazias. E festejavam por aquilo que o Senhor Jesus por aquilo que Deus havia provido a eles nas suas colheitas. Bom, é nesta ocasião, é neste momento, é durante essa festa que o Espírito Santo de Deus veio sobre os irmãos que estavam reunidos e estavam diante de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, quando ele veio primeiramente cumprindo aquela promessa que o Senhor havia dito lá através do livro do profeta Joel, que o Espírito viria sobre toda a carne. Ele está querendo falar todo mundo? Ele não está querendo falar todo mundo, ele está falando toda a carne no sentido de não apenas judeus, gentios, samaritanos, todas aquelas pessoas que estavam entregues ao Senhor Jesus seriam portadores agora, seriam receptáculos desse Espírito Santo de Deus, tá? Ele não teria uma preferência pelos judeus. Então, todas essas pessoas estavam reunidas e foram presenteadas, agraciadas com o Espírito Santo de Deus. O que o Senhor estava fazendo aqui? Neste ambiente onde as pessoas levavam as suas primazias ao Senhor, o Senhor estava entregando a eles um presente imenso, que era esse Espírito Santo de Deus, que nunca mais sairia dos crentes. Então nós temos essa primeira experiência, a primeira experiência do Pentecostes no meio da igreja, que é essa atuação permanente do Espírito Santo no meio da igreja. E nesta primeira atuação nós temos, além dessa condição interna do Espírito Santo agir, selar as pessoas para o dia da sua salvação, enchê-los do Espírito Santo de Deus, capacitá-los para pegar o Evangelho, nós temos dois outros fenômenos que aconteceram. O primeiro deles é um fenômeno audível. Eles ouviram um som semelhante a um som de um vento muito forte. Eles ouviram algo que era parecido com o vento.
E eles tiveram uma outra experiência visual. Eles viram línguas, objetos, elementos, como se fossem de fogo. Como se fossem de fogo. Tá bom? Então aqui é curioso que a gente vê algumas denominações assumem esse texto de uma forma literal e assumem a língua de fogo como se fosse um símbolo de uma espiritualidade mais fervorosa. Não é exatamente isso que o texto está nos mostrando, né? Ele está mostrando numa visão humana o que as pessoas viram, as pessoas narraram para Lucas aquilo que elas viram. Nós vimos, era uma figura como se fosse uma língua, como se fosse de fogo. E um som que a gente ouviu era como se fosse de um vento muito forte. Então nós temos essa narrativa, Deus manifestando o seu Espírito Santo, concedendo à igreja o Espírito Santo, concedendo àqueles novos crentes o seu Espírito Santo. E além dessa experiência interna, desse batismo interno com o Espírito Santo, dessa experiência de ser habitado por essa pessoa da Trindade, essas pessoas tiveram uma experiência sonora de ouvir essa atuação e visual de enxergar essa presença nova no meio da igreja. Então o que aconteceu? Essas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus, ficaram plenas, ficaram repletas. Por isso que nós temos aí essa expressão pneuma, né? A expressão que define a doutrina do Espírito Santo, de pneumatologia. Pneu vem do quê? Vem de encher, vem de inflar um objeto que é passível de receber uma quantidade de ar e se tornar mais ampla, né? Assim como nós vemos com câmara de ar de um carro, um pneu de carro, uma piscina, um balão inflável, aquelas piscinas de bolinha que é inflada também, conforme você vai colocando ar, aquilo vai expandindo, como os nossos pulmões. Todos esses elementos são elementos pneumáticos, eles são cheios a partir do ar. Então a disciplina de pneumatologia fala disso, desse ser da Trindade que enche a nossa vida, enche a nossa existência. Ela completa os lugares em que nós éramos vazios, era vago. Ele tira aqueles espaços que não devem ser tomados por nós ou pela nossa existência e preenche aquilo com a paz do Senhor, com a salvação de Cristo, com a alegria do Espírito Santo. Então essa é a expressão. Então todos estavam cheios do Espírito. E como consequência de estar cheios do Espírito, eles passaram a falar em outros idiomas. É o que o texto fala para nós. Em heteroglossas, outras línguas, que eram conhecidas pelo todo mundo conhecido, menos por aquelas pessoas que estavam ali. Quem eram as pessoas que estavam ali? Pessoas humildes. Eram camponeses, eram pescadores, eram pessoas que trabalhavam da terra. Não eram pessoas que tinham a habitualidade de falar em vários idiomas. Mas o Senhor utilizou aquelas pessoas para demonstrar o seu poder. E conforme aquelas pessoas falavam, as outras pessoas que não haviam recebido esse Espírito Santo, que estavam em Jerusalém para a festa, mas que ainda não eram filhos de Deus, começaram a ouvir o que eles diziam, no que o texto diz para nós? Na sua própria língua. Olha que coisa curiosa. Seria como se você estivesse falando para um croata o Evangelho de Cristo, você não estava entendendo muito bem aquilo que você estava falando, mas o croata estava entendendo o que ele estava ouvindo, porque era o Senhor que estava falando através do seu Espírito Santo para que o Evangelho fosse alcançado, fosse levado até aquela pessoa. Então é isso que o texto claramente nos diz, tá bom? Isso não é objeto de interpretação, isso é o que o texto está dizendo para nós, que cada um falava, que aquelas pessoas tomadas pelo Espírito Santo falavam em outras línguas, heteroglossas, e que as pessoas que ouviam, cada um ouvia no seu próprio idioma. E olha a quantidade de pessoas que tinham ali. Nós tínhamos os povos pardos, os medas, os elamitas, os egípcios, os gregos, os romanos, e cada um entendia no seu próprio idioma ou dialeto. Como consequência disso, nós temos uma quantidade de pessoas que não eram os cristãos que ficaram admirados com aquilo. E uma outra quantidade de pessoas, assim como acontece nos dias de hoje, passaram a criticar aquilo. E passaram a dizer assim, esse povo aí, esse povo aí seguidor de Cristo, esse povo está bêbado, esse povo está embriagado. Essa é a ocasião em que, entre os versículos 14 e 35, nós temos o apóstolo Pedro se levantando e na primeira pregação da era pentecostal, ou seja, depois de Pentecostes, nada a ver com o movimento pentecostal que nós temos nos dias de hoje, absolutamente nada a ver, mas um elemento, um fenômeno que aconteceu após o Espírito Santo de Deus se tornar o dirigente das missões, o dirigente da vida da igreja. Então, na primeira pregação, após a direção do Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levanta juntamente com os outros 11 apóstolos. Quem eram esses 12 homens? Testemunhas de Jesus Cristo.
Então essas primeiras testemunhas se levantam, se dirigem aos presentes e dizem a eles que eles não estavam embriagados. Não tem ninguém embriagado porque são 9 horas da manhã. É a terceira hora do dia, não tem nem tempo para ninguém estar embriagado. Mas o que está acontecendo aqui, e aqui ele se dirige aos judeus que conheciam o Antigo Testamento, ele diz: o que está acontecendo aqui é aquilo que havia sido previsto e profetizado pelo profeta Joel. Todos aqueles judeus tinham a obrigação de conhecer as profecias do profeta Joel, ou qualquer uma outra profecia do Antigo Testamento. Então o que está acontecendo aqui é aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Joel. E naqueles dias, a profecia do profeta Joel era uma profecia muito clara, que haveria milagres, que as pessoas falariam novas línguas, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne é quem? É todo o mundo do mundo? Não. A prova que não é todo o mundo do mundo, que nem todos os que estavam naquela igreja de Jerusalém receberam aquele batismo com o Espírito Santo. Mas todas as pessoas trazidas por Cristo, e que Cristo não faria distinção, se elas são judias, se elas são gregas, se elas são gentias, o Senhor Jesus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Que os jovens profetizarão, que os velhos terão visões. Então ele está profetizando coisas sobrenaturais que aconteceriam no fim dos tempos. A era de Jesus Cristo inaugurou esse momento dos fins dos tempos. Estamos vivendo nos fins dos tempos e cada dia nos aproximamos mais deste dia. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, não apenas sobre os judeus, e os acontecimentos sobrenaturais foram vistos. Eles viram as línguas, eles ouviram sons. Então Pedro prossegue a pregação dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E ele avança a pregação. Olha que coisa linda essa pregação do apóstolo Pedro. Pedro agora estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. A gente consegue observar, quando você lê de uma forma panorâmica, se você fizer essa leitura, inclusive é uma técnica de leitura, de estudo indutivo, é essa, onde você faz a leitura de um livro inteiro. Vai ter que pegar um dia em que você esteja com bastante tranquilidade, sem preocupação na sua cabeça, e leia o livro inteiro uma vez, sem parar, sem ir no banheiro. Você vai fazer aquela leitura inteira, você já vai ter uma percepção daquele livro. Você vai fazer uma segunda leitura anotando personagens e lugares. Uma terceira leitura anotando acontecimentos, para que você vá observando isso. E quando a gente faz essa leitura, a gente observa que o Pedro que pregou antes de ser habitado pelo Espírito Santo, antes do advento do Pentecostes, era uma pessoa. Tinha uma pregação, uma forma de falar, uma forma de se referir, uma forma de manifestar a graça de Deus. Este Pedro aqui, que está trazendo essa primeira pregação pentecostal, ou seja, tomada pelo Espírito Santo, é um outro Pedro. E aqui ele está dizendo, ele se levanta junto com os outros, ele diz que isso é o cumprimento da profecia de Joel. Ele diz que estes dias são os dias que foram inaugurados como os últimos dias que o Espírito Santo derramou sobre toda a carne. Ele diz que aquele a quem vocês crucificaram, a este Deus o tornou seu filho. O texto diz assim: este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro juntou tudo aquilo que havia narrado, tudo aquilo que havia apontado para Jesus no Antigo Testamento, colocou diante daqueles judeus e falaram: este é o Filho de Deus. E nós testemunhamos. Nós estávamos lá quando ele estava vivo, nós estávamos lá quando ele morreu, nós estávamos lá quando ele foi sepultado, nós estávamos lá quando ele ressuscitou, e nós o vimos subir aos céus, desaparecer no meio das nuvens e dizer para nós que do mesmo jeito que ele sumiu, ele voltaria para nos buscar. Nós estávamos lá. Esse, portanto, a quem vocês mataram, Deus o fez seu filho. Essa pregação foi tão poderosa, foi tão intensa, que esses homens perguntaram, lá do 37 ao 41. Ao ouvir a pregação, as pessoas perguntaram o que deveriam fazer para serem salvas. Olha só, uma pessoa que despreza a atuação do Espírito Santo de Deus não está preocupada com isso. Ela não quer saber o que ela precisa fazer. Ela não quer saber de ser salva. Aliás, pregação de salvação é uma tolice, é uma idiotice e uma perda de tempo. Mas essas pessoas perguntam: o que nós devemos fazer para ser salvos? Pedro responde a eles essa pergunta: olha, vocês precisam fazer uma coisa, arrependam-se. Depois de se arrepender, sejam batizados e recebam o Espírito Santo de Deus. Essa é a conversão bíblica, arrependimento. Momento em que a gente arrepende de ter feito o que a gente fez, mas em especial de ter sido o que nós éramos sem Deus, de termos vivido uma vida sem Deus. Aí Jesus Cristo toma o nosso coração e nós passamos a viver para Ele.
Como resultado dessa pregação de Pedro, nós temos uma conversão de aproximadamente 3.000 pessoas. Então nós temos aqui uma igreja que no dia anterior ao Pentecostes tinha cerca de 120 pessoas que estavam em Jerusalém cultuando a Deus, não todos os que vieram para a festa, mas os que estavam cultuando a Deus, aqueles 120, entre homens, mulheres, entre todos aqueles que já cultuavam a Deus de todas as regiões de Jerusalém ou da Judéia. No dia seguinte, essa igreja sobe para mais de 3.000 pessoas. Fazendo um cálculo percentual, nós temos aí alguns 1000% acima acrescentados de cristãos novos convertidos. Nascia, portanto, aqui a nova igreja de Cristo. Então nós temos o surgimento da igreja de Cristo. E dos versículos 42 a 47 nós temos as características dessa nova igreja. Essa igreja que foi plantada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, consolidada pelo Espírito Santo e que agora nós vamos ver que quem faz essa igreja crescer é o próprio Espírito Santo. Pois bem, o que acontecia com esses novos cristãos? O texto diz entre o 42 e o 47 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. 4 pilares da igreja de Cristo de todos os tempos. Nenhum de nós precisa reinventar a roda, reinventar o fogo para agradarmos o nosso Senhor. O texto de Atos 2, 42 a 47 nos mostra quais são os pilares da igreja de Cristo. Doutrina dos apóstolos, o pilar mais sólido que solidifica de fato essa igreja de Cristo. Segundo, a comunhão entre os irmãos, a comunhão entre os filhos de Deus, o partir do pão e as orações. 4 elementos básicos que sustentam a igreja de Cristo e a igreja da qual Cristo se orgulha de ser o Senhor. Mas o texto avança dizendo que cada alma, ou seja, cada um daqueles novos convertidos havia temor. Temor não é ter medo. Temor envolve um senso de pertencimento, de responsabilidade, uma capacidade interna de saber que somos observados por aquele a quem nós tememos. Existe um livro muito legal chamado Temor aos Homens, Priorizando o Senhor. Esse livro mostra como nós tememos mais as pessoas do que a Deus. E a forma como nós tendemos a agradar aquelas pessoas a quem nós tememos. A forma como nós conseguimos ver que nós tememos de fato, nós obedecemos a quem nós tememos. Quando a gente quer, através dos nossos comportamentos, conseguir algo das pessoas, seja respeito, seja empatia, seja dó, seja piedade, seja amor, seja compreensão. E a gente faz de tudo para conseguir esses benefícios carismáticos das pessoas. O temor ao Senhor envolve um respeito profundo de quem Deus é, um senso de santidade profundo, um senso de responsabilidade da forma como eu me apresento diante de Deus, um temor, um cuidado, uma cautela ao se referir ao nosso Senhor, a servir com amor, com cuidado. O texto diz que cada alma havia temor. Maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Aqueles homens ainda estavam presentes, aqueles 12 homens. Eles não tinham saído ainda em diligências para levar o evangelho. Eles estavam no mesmo lugar. E as pessoas viam maravilhas acontecendo através deles. Pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos. Eles viam o poder de Jesus se revelando naqueles homens. Todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Outra característica. Crente é um povo que aparentemente anda em bando. Então você não vai ver alguém que diz que é crente e consegue viver como crente sozinho na sua casa. Crente é um povo que tem necessidade de estar junto. Por quê? Porque é onde está presente o Espírito de Deus. Você sozinho não é igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou parte de uma igreja que apenas se expressa como igreja quando está reunida, quando está junto, quando faz parte dessa comunhão, quando os filhos do Senhor estão juntos. Em Hebreus nós temos um texto muito claro, quando diz para nós assim, não deixe de congregar como alguns estão fazendo. É responsabilidade dos membros estarem em comunhão. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum, de modo que uma coisa não era especialmente de cada um. Havia um senso comunitário, diferente de comunismo, muito diferente de comunismo. Essa corrente política, filosófica, econômica nasceu muitos anos depois, não tinha nada a ver com isso. Não tem como se fazer nenhum tipo de comparação política com o que a Bíblia fala. Não tem relação nenhuma. Se você ouviu falar isso aí, abandona que é besteira. Perseveravam unânimes no culto e na comunhão. Sabe o que é unânime? É todo mundo saber e todo mundo querer estar naquele mesmo lugar. Todos estavam cultuando a Deus, unânimes e em comunhão. Não tinha uma divergência de alguém que dissesse assim,
Ah, eu não preciso ir na igreja hoje. Não, todos estavam cultuando. Todos sabiam os dias e horários, ninguém chegava atrasado, ninguém faltava, porque eles tinham a necessidade de cultuar a Deus, tamanho era o temor que eles tinham por Deus. Eles tinham a sensação plena de que Deus estava naquele lugar. Portanto, eles precisariam estar ali com o seu Senhor. Os seus corações eram agradecidos e eles louvavam a Deus. Corações agradecidos. Acho que a satisfação, que a plena alegria de Cristo é o que leva esse povo a estar juntos, né? E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que eram salvos. A salvação daquele povo, aquela igreja, não começou apenas com aqueles 3.000 homens. O texto segue dizendo para nós, no versículo 47 do capítulo 2, que todos os dias, era um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro. E que em todos estes dias pessoas eram sendo salvas. Pessoas vinham sendo salvas pelo quê? Pelo bom trabalho dos apóstolos, pela boa pregação de Pedro, porque a igreja dava sanduíche para eles depois do culto, porque eles eram amados, eles eram curados. Não, porque o Espírito Santo se encarregava em convencer pessoas mediante a pregação do Evangelho. E mostrar para aquelas pessoas que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que aquelas pessoas precisavam desse Jesus para serem salvas. Que a vida delas transcendiam a morte e que tudo isso que nós vivemos aqui é apenas um pedaço de algo muito maior que nós ainda vamos viver. Então este é o ponto da criação da primeira igreja de Cristo. Estamos aqui diante do surgimento da igreja. Todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que eram sendo salvos. De lá para cá, muita coisa mudou, a sociedade evoluiu, o pensamento filosófico das pessoas mudaram, mas a essência de cada pessoa continua sendo a mesma e a essência de Deus continua sendo a mesma. As pessoas continuam sendo salvas pela graça de Cristo, o Espírito Santo de Deus continua acrescentando diariamente à igreja do Senhor, a igreja celeste do Senhor, aqueles que vão sendo salvos, e nós fazemos parte disso. E nós estamos aqui para testemunhar esses feitos do Senhor. Então, meus queridos irmãos, esta é a primeira aula de Atos dos Apóstolos. E nessa aula nós vimos a construção desse livro de Atos dos Apóstolos, o seu autor, o seu destinatário imediato. Nós vimos um pouco do panorama da região a quem esse texto se dirigia, e nós vimos o Espírito Santo de Deus iniciar uma construção de uma igreja. O segundo capítulo de Atos dos Apóstolos finaliza com a igreja de Cristo, a própria igreja de Cristo sendo estabelecida. E daqui por diante, nós veremos nas aulas seguintes o avanço dessa igreja, ela saindo de Jerusalém, chegando à Judéia, Samaria e se expandindo até os confins da terra. Nos vemos na próxima semana, que o Senhor Jesus te abençoe. Fique com Deus.